Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Então, no nosso resumo de aula de hoje, eu venho apresentar para vocês do ensino híbrido os alunos que necessariamente fizeram parte do grupo que não pôde nessa semana comparecer à nossa escola e vão receber aqui o material, a explicação fundamentada da nossa aula da semana. Então, de bate-pronto, a gente vai para as lâminas, para o slide trabalhado nesta semana, e a gente vai retornar ao assunto anterior. Assunto esse que foi referente à culturalidade, à multiculturalidade dos países, e aí a gente falou sobre o determinismo biológico, a premissa de que a superioridade do ser humano era vinda principalmente da sua condição do biotipo, do físico, e aí a gente falou também sobre aquelas teorias racistas, teorias do evolucionismo social que ficaram em ênfase na sociedade, sobretudo no período do Holocausto, como eu coloquei aqui no exemplo. O Holocausto foi um fato negativo da nossa humanidade que ocorreu, sobretudo, no período da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, onde o Hitler tinha uma ideia de eugenia, de seletividade, ele acreditava que os arianos, a sua, né, raça, como ele bem dizia, era superior às demais raças, e aí ele tinha preconceito racial, tinha uma discriminação enorme para com o povo judeu. Mas não era só o Hitler, não, viu? Não nos enganemos. O Hitler foi apenas o nome do líder que defendeu uma ideia onde uma classe conservadora apoiou e bateu palmas, sobretudo para a discriminação e para o Holocausto, onde muito judeu morreu. 6 milhões de mortes aproximadamente de judeus nós tivemos aí na época. E tinha gente que apoiava, viu? O pior de tudo não é só agir como Hitler agiu, né? Ele tem uma grande parcela de culpa, foi um ditador tirano, mas o povo que apoiou a ideia do Hitler tem total culpa sobre tudo isso, porque apoiou uma ideia que chegou ao governo, uma ideia sectarista, uma ideia discriminatória, preconceituosa, racista, onde muitas pessoas que não se enquadravam no modelo que o Hitler queria foram perseguidas, uma opressão enorme, com muitas mortes. Deste outro lado, nós temos outro exemplo de sectarismo. Nós temos um exemplo onde lá nos Estados Unidos aconteceu a famosa Ku Klux Klan, representada pelo KKK. Então, a Ku Klux Klan foi esse grupo também preconceituoso, racista, que veio a perseguir muitos negros lá nos Estados Unidos. Ocorreram opressões, mortes, alguns negros eram pendurados de cabeça para baixo, eles açoitavam, tudo isso porque eles eram um grupo racista, nazista, que não aceitava outro tipo de cultura, outro tipo de religiosidade que não fosse a que eles seguiam, que era a cristã católica. Inclusive, esse grupo manchou muito a Igreja Católica da época, tá? Claro que a Igreja Católica, em sua totalidade, não concordava com isso, mas estes seguidores que, acima de tudo, fizeram uma perseguição grandiosa contra os negros, sim, tiveram uma culpa e mancharam a história. Então, são exemplos, né? Aqui no Brasil, nós tivemos exemplos enormes de perseguições, nas inquisições, onde negras e negros foram perseguidos, na revolta dos malês, onde os negros islamizados lá da Bahia foram perseguidos e se revoltaram em um dado momento. E ainda hoje, depois de 400 anos, praticamente, aproximadamente 4 séculos ali, onde ocorreu a escravidão no Brasil, a principal cicatriz é a do preconceito racial, que está marcada e que permanece ainda hoje com visões estereotipadas, com visões preconceituosas, que prejudicam o bem-estar da nossa sociedade e que ferem, acima de tudo, os direitos humanos. E é pensando nisso, minha gente, que eu convido vocês a entender um pouco sobre a nossa Constituição Federal. É importante, acima de tudo, que nós saibamos.
o que é que a nossa Constituição diz que é permitido e que não é permitido. Então, eu trouxe os fundamentos no artigo 1 da nossa Constituição. O primeiro deles é soberania. O Brasil é um país soberano, o Brasil é um país independente em seu território, na sua nação e na sua política. Então, o Brasil tem soberania. Nenhum outro país pode decidir as leis do Brasil, tudo bem? E aqui a comparação é daquele jargão antigo, né? Não é nem casa da mãe Joana, para que qualquer um venha e faça o que queira. E aí eu lembro, a mãe Joana era uma mulher que era lá de uma provínciazinha, de um reinozinho da França, a Wagner, e ela tinha um marido e tentou, dentro da casa dela, matar o marido dela. Né? Ela fez um certo tipo de revolta contra o marido, e aí isso, para a gente, é como se fosse uma anarquia, falta de governo, falta de gerência da casa. Então, a Joana, ela ficou sendo lembrada como bagunceira, né? E quando a gente chega em um local que diz assim, epa, peraí, não é a casa da mãe Joana, não. É porque existiu essa historiazinha lá da França, né? E o Brasil, como no jargão fala, não é a casa da mãe Joana. Aqui nós temos soberania sobre nossas leis. Nenhum outro país pode criar leis ou legislar em cima do Brasil. Mas, lembrando que, acima de tudo, apesar do Brasil ter soberania, o Brasil precisa respeitar os direitos humanos, os direitos à dignidade, à vida humana, tá bom? Outro fundamento importantíssimo é o fundamento da cidadania, minha gente. Nós temos aqui no Brasil o cidadão. E o cidadão, veja só, não é só direito, não, viu? Tem gente que fala assim: ah, eu sou cidadão e eu tenho direitos. Eu busco os meus direitos, eu recorro a eles. Mas, meu amiguinho e minha amiguinha, vocês não possuem só direitos, vocês também possuem deveres. Para você ter direito, você tem que cumprir com seus deveres. E aqui eu trouxe o significado de cidadania. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres. Veja só, não é só direito, é também deveres, exercidos por um indivíduo que vive em sociedade no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços. Então, cidadania é um dos fundamentos. O próximo fundamento, dignidade da pessoa humana. E aqui, minha gente, é o fundamento que nos ajuda a entender que toda pessoa do Brasil precisa e deve ter dignidade como humano. Então, aqui não se faz distinção. Não é só o branco, não é só o amarelo, não é só o indígena, não é só o negro. Todos os cidadãos do Brasil, eles precisam e devem ter dignidade humana. Então, aqui, veja bem, na própria lei, na própria Constituição fala, não tem esse negócio de discriminação, não. Ninguém discrimina um grupo ou outro, não. Nós temos que dar dignidade humana para todos os cidadãos. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, valorizando aqui o trabalho, né? É importante que em um país se tenha opção de trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Não tem aquele ditadozinho popular, né? O trabalho dignifica o homem, mas também a mulher, né? Tirando o preconceito de lado entre homem e mulher. O trabalho é importante para quê? O trabalho desenvolve tanto a pessoa, ela aprende, ela consegue dinheiro, ela consegue se estabelecer e ajuda também o país na economia, tá bom? E a livre iniciativa, qualquer um de nós temos a oportunidade de ser um empreendedor, microempreendedor ou um grande empresário quando tudo dá certo. E veja bem, o pluralismo político. Nós temos um país que permite vários partidos políticos com várias ideias. Isso é o que? Democracia, tá bom? Continuemos aqui. O valor social do trabalho atua de maneira decisiva sobre os sentidos do trabalho, sobre a dignidade humana. Ou seja, o valor social do trabalho te dá dignidade. Toda pessoa que trabalha tem dignidade e tem aprendizado. E, acima de tudo, melhora como humano e na economia. Continuemos. Além dos fundamentos, nós temos objetivos fundamentais no artigo 3 da Constituição do Brasil. E quais são estes objetivos? Quais são estas finalidades, né? Primeira delas, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Minha gente, livre.
todo mundo tem o direito de ir e vir, de falar o que quiser, de acordo com o que a lei permite, sem ferir o outro. O Brasil tem que ser justo e solidário. O Brasil precisa ajudar quem não consegue ter a condição mínima de vida, né? Os mendigos, os negros que há tanto tempo foram impedidos de estudar, de trabalhar, justamente. Então é nesse sentido, tá? Outro objetivo é garantir o desenvolvimento nacional. Ora, minha gente, o que seria garantir o desenvolvimento nacional? Fazer investimento tanto na economia como na ciência, com isenções de taxas para fábricas que possam ajudar a desenvolver algum local. Então é nesse sentido, tá bom? Garantir o desenvolvimento nacional tanto na educação, quanto na saúde, quanto na ciência e afins. Olha só, o que entra no nosso assunto é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É no sentido de ter programas e políticas públicas que possam combater a pobreza com bolsas, com auxílios, mas não só com bolsas e auxílios, também com a escolarização, porque é só a escolarização que vai te garantir um futuro melhor dentro da perspectiva do mercado de trabalho. E aqui por último, promover o bem de todos. Minha gente, olha só, essa palavra aqui ela é magnífica. Todos, não é só de um, de dois, não é só do branco, é todos. Não é só de elite, ricos, é todos, pobres, classe média, mestiços, negros, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, minha gente, hoje nós estamos em um país globalizado, em um mundo globalizado. Nós temos várias tribos, com várias culturas, com vários costumes, com várias tendências, com várias famílias que pensam de formas diferentes. Nós temos que tolerar o que eu não concordo. Se eu não concordar contigo, eu tenho que tolerar, eu tenho que respeitar a tua ideia. Eu não posso ter preconceito. Eu tenho que entender e aceitar a diferença do outro, seja negro, branco, amarelo, pardo, seja velho, novo, tudo bem? E seja também do público LGBTQI+. Não importa se a pessoa é lésbica, gay, se decidir um gênero diferente. Então, assim, a questão do gênero é essa, sabe? É a pessoa que ela precisa de um respaldo, ela precisa, acima de tudo, ser respeitada, tá bom? Sem discriminação. E para a gente finalizar essa nossa aula, nós vamos para os princípios fundamentais que está lá no artigo 4. O Brasil é uma república federativa e rege-se nas suas relações internacionais com os seguintes princípios. O Brasil é independente, ou seja, o Brasil conquistou sua independência em 1822 e nenhum outro país manda no Brasil, o Brasil é soberano. O Brasil tem prevalência nos direitos humanos, ou seja, o Brasil precisa respeitar a dignidade humana de todos, tá? Autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação? Nós temos um país multiétnico, com várias etnias. O negro, o amarelo, o branco, descendentes de indígenas, de holandeses, portugueses, espanhóis, descendentes de africanos, de várias etnias, do povo banto, angolanos, enfim. A autodeterminação dos povos, cada um com sua cultura e identidade. Não intervenção. Veja só, o Brasil é um país soberano, nenhuma outra nação pode intervir no Brasil. Né? Se o Brasil cumprir com os direitos humanos, nenhum país pode intervir, a não ser que o Brasil esteja ferindo os direitos humanos e a ONU, a Organização das Nações Unidas, se reúne para intervir. Tá? E o Brasil é um país que tem três esferas: a esfera municipal, a estadual e a federal. Tá? O Brasil é feito por uma união, né, do Distrito Federal, estados e municípios, e cada um com sua autonomia. O Brasil tem que ter igualdade entre os estados, nenhum estado pode mandar mais do que o outro, cada um é independente entre si. Defende a paz como princípio, a cultura da paz, para que não haja guerra nem conflitos entre os povos. Busca a solução pacífica dos conflitos na diplomacia, na conversa, no diálogo. Repudia o terrorismo e o racismo. Olha o nosso assunto aqui. Não é permitido no Brasil defender o racismo. Então, qualquer pessoa ou político que você encontre dizendo algo racista,
ele está sendo um fora da lei. Ele ainda faz isso porque tem o foro privilegiado. Então, quem tem foro privilegiado acaba não sendo preso por algumas situações, mas é errado. Sejam vigilantes. Se viu alguém com ato terrorista ou com racismo, denunciem. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, na ideia de que todo mundo tem que cooperar para que o Brasil acompanhe a evolução da humanidade, não só na economia, mas como humano mesmo, tá? Como benfeitoria para o povo e concessão de asilo político, né? Por exemplo, vamos supor que alguém esteja sendo perseguido devido à política em outro país. O Brasil pode acolher essa pessoa aqui acreditando que a perseguição é política e não pelo fato da pessoa ter cometido crime, mas sim porque é adversário político. E isso acontece no mundo todo, tá bom? Então, minha gente, é isso. A gente finaliza aqui, certo? Fiquem com Deus e até uma próxima. Qualquer dúvida, vocês estejam aí comunicando, tá bom? E entrando em contato. Fiquem com Deus e até mais.